Oi, gente! Bem-vindos a mais um Momento Geopolítico com Camila. Vamos começar com uma notícia local, no Brasil, é claro. O Brasil foi um dos pouquíssimos países que não assinou o compromisso de 132 nações contra as fake news. Muitos de seus aliados, como Israel, Hungria, Índia, Japão, Reino Unido e até mesmo os Estados Unidos, já compactuaram com este compromisso, enquanto o Brasil é o único país na América Latina que não se manifestou a favor da declaração. O Itamaraty já foi cobrado sobre esse posicionamento, mas ainda não declarou respostas. Agora vamos para a Ásia. A Coreia do Norte explode um escritório que mantinha na Coreia do Sul. Nesta última terça-feira, 16 de junho, Kim Jong-un mandou explodir um prédio de 4 andares que mantinha a embaixada dos dois países na Coreia do Sul. De pronto, o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul convocou uma reunião de urgência para discutir essa questão e já avisou a Coreia do Norte que, se continuar mantendo uma relação conflituosa, aumentando as tensões entre os dois países, eles vão responder de forma dura. Desde 2018, a relação de tensão entre as duas nações estava, de certa forma, estabilizada, visto que eles tinham acordado um momento de paz. Mas parece que esse acordo de paz foi quebrado a partir da explosão. A rivalidade entre Coreia do Sul e Coreia do Norte é uma longa história, inclusive é papo para outro vídeo. Entretanto, apesar dessa rincha e farpa entre as duas nações, essa explosão foi um fato que pegou de surpresa os sul-coreanos. Entretanto, a Coreia do Norte já tinha avisado sutilmente sobre esse plano de destruir o local na semana passada, quando a irmã do ditador Kim Jong-un declarou que considerava o prédio inútil e sem função e por isso iria desestabilizá-lo e destruí-lo. Mas esse pequeno detalhe de destruição não foi levado a sério, visto que não era necessário explodir o prédio, mas somente desestabilizá-lo. Essa explosão, então, marca uma afronta ao país. Ainda no continente asiático, no último vídeo eu mencionei uma disputa territorial entre China e Índia. Os dois países brigam por uma faixa de terra ao redor do Himalaia e as tensões vêm aumentando. Nessa semana, na fronteira entre China e Índia, já morreram 20 militares indianos, o que mostra a supremacia chinesa nesse conflito. Agora, nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana anuncia uma lei de proteção dos direitos da comunidade LGBTQI+, especialmente aos trabalhadores. Agora, nenhuma empresa tem o direito de demitir alguém por questões de orientação sexual. Além disso, o presidente Donald Trump assina uma ordem executiva que anuncia mudanças na polícia dos Estados Unidos. O presidente discursa, abre aspas, "Me oponho fortemente às forças radicais e perigosas que desmantelam e dissolvem nossos departamentos da polícia. Os americanos acreditam que devemos apoiar os bravos homens e mulheres que vestem azul, que policiam nossas ruas e nos mantêm seguros." Outro ponto que já foi mencionado no último vídeo é a questão de Israel e Palestina. Se você não assistiu, eu recomendo que vá lá conferir para entender um pouco mais sobre esse ponto, que foi o tema principal do vídeo anterior. Partindo do pressuposto que vocês já sabem o que está acontecendo, eu vou falar aqui de um ponto-chave atual do conflito, que é a anexação da Cisjordânia. Saiu uma notícia em que a ONU condena a anexação da Cisjordânia por Israel. Mais de 50 mil especialistas em direitos humanos contratados pela ONU consideram a anexação uma violação dos direitos humanos aos palestinos. Inclusive, apelidaram o projeto de apartheid do século XXI. E seria também uma violação à própria jurisdição internacional. Entretanto, o primeiro-ministro de Israel se mantém firme à sua vontade e justifica essa anexação, abre aspas, para aplicar a soberania de Israel às partes da Cisjordânia que possuem assentamentos judeus. Fecha aspas. Finalmente, vamos começar a falar do tema do vídeo de hoje, que é o Brexit. Ou seja,
a saída do Reino Unido na União Europeia. Oficialmente, essa saída já aconteceu, mas ainda faltam umas pendências aí para resolver. Primeiro, vamos fazer uma contextualização histórica de tudo isso. O Reino Unido foi um dos últimos países a adentrar na União. Em 1973, eles foram aceitos na União pelo presidente daquela época da França, Charles de Gaulle. E aí, em 1975, eles fizeram um referendo consultando a população do Reino Unido se eles queriam ou não adentrar na União. E o resultado desse referendo, que foi uma consulta, né, popular, foi positivo. As pessoas quiseram, a maioria, entrar na União Europeia. Mas desde então, já tiveram aquela parte da população que votou contra e já não tinham um sentimento de pertencimento à comunidade europeia. Também por uma questão geográfica, apesar de ficar no mesmo continente, são ilhas mais isoladas, né? Depois, em 1999, eles adotaram uma moeda comum europeia dentro da União, que é o famoso euro. Tá aqui para vocês umas moedinhas de euro que tem as estrelinhas da União Europeia. Aqui, inclusive, uma da França, que tem o lema francês, Liberté, Égalité, Fraternité. Mas o Reino Unido já não quis aderir a essa moeda comum, eles quiseram continuar com a Libra, que é esta moedinha aqui com a cara da Rainha Elizabeth. Pulando um pouco do processo, em 2016, houve um referendo para consultar a população do Reino Unido se a maioria preferia ficar na União Europeia ou sair da União Europeia. E o resultado dessa positivo para o Brexit, então, pela saída do Reino Unido da União. 52% da população votou a favor. Desses 52%, a maior parte referia-se à Inglaterra e aos galeses, sendo que então as outras ilhas e as cidades pequenas no geral votaram para a permanência, mas a soma, dos votos gerais deu para a saída. Na época, o primeiro-ministro era o David Cameron e ele optou por renunciar ao cargo após o anúncio oficial do Brexit, talvez porque ele não concordasse com o projeto, porque seria muita pressão. E quem assume é a primeira-ministra Theresa May. Theresa May hoje já não está no cargo, quem assumiu atualmente foi o Boris Johnson desde 2019, mas ela foi responsável por grande parte desse processo burocrático. E nesse processo burocrático todo, estimava-se 2 anos para as negociações, e então em 2018 seria planejada a saída. Essa saída ela foi sendo constantemente adiada, até chegar num ponto que não dava mais. Já tinha decidido e precisava sair, né? Agora, em 2019, essa transição já começa a acontecer. E agora, o atual ministro Boris Johnson, ele disse que não quer mais adiar, que até julho deste ano ele vai terminar as negociações, propor as últimas discussões com a União Europeia e, se não houver mais nenhum adiamento, até dia 31 de dezembro desse ano, 2020, a transição de saída oficialmente é encerrada e oficializada. E aí, os defensores, inicialmente, do Brexit, alegavam que seria uma questão de soberania e economia, porque, segundo eles, o Reino Unido perdia parte da sua soberania, sendo membro da União Europeia, e também prejudicava, de certa forma, a economia do Reino Unido, visto que é alto o investimento, né? São cerca de 10 milhões de euros destinados à União como uma contribuição obrigatória, né, do país. E aí eles alegavam que assim teria maior controle de imigração, o que é um argumento que pode ser contraposto, né, porque os imigrantes que chegam também no Reino Unido são imigrantes qualificados, inclusive benéficos ao país, mas era um dos argumentos colocados, né? Talvez a redistribuição de recursos, né, esse dinheiro que seria destinado à União Europeia seria agora colocado em outras áreas do Reino Unido, como, por exemplo, o investimento em saúde e educação, e também uma liberdade de negociação entre os países de fora do bloco. Ou seja, o Reino Unido ele seria agora autônomo para negociar com qualquer país não europeu,
sem ter que passar antes pela aprovação da União Europeia. Fica uma coisa mais independente. E aí são muitas as repercussões e implicações que acontecem pela retirada do Reino Unido do Bloco Econômico Europeu, como, por exemplo, algumas leis que foram estabelecidas pelo bloco perdem a validade no Reino Unido, terão que ser redefinidas, muitas negociações econômicas, países que negociavam diretamente com a União Europeia terão que se dividir agora e fazer uma negociação direta com o Reino Unido. Muitas empresas também que têm suas sedes em vários países da Europa, inclusive no Reino Unido, terão que redefinir seus contratos. São muitos os detalhes, é uma situação bem complexa, mas que está para acabar em breve. O primeiro-ministro atual do Reino Unido, Boris Johnson, afirma que quer terminar o mais rápido possível todas as negociações. Até julho, ele pretende ter as suas discussões finais com o bloco da União Europeia. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Não se esqueça de curtir, deixar os comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e deem sugestões também de temas que vocês têm interesse para os próximos episódios. Obrigada, até a próxima!